gangsta. Oi gente, meu nome é Tamires Azevedo, eu sou professora de História daqui do canal A Gente Não Bola Redações. E antes de mais nada, eu quero pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem aqui no canal. E também vai ter aqui embaixo o nosso Instagram, que é @agentenombola, que tem muitas dicas, então sigam lá. E bom galera, bora pro vídeo. Pessoal, eu sou Maria Fernanda de Paiva, professora aqui de redação do canal A Gente Não Bola. E como a Tamires disse, vamos lá para mais um tema. O tema de hoje é a dificuldade da educação indígena no Brasil. A gente escolheu esse tema porque é um tema atual, um tema polêmico e um tema que é um pouco comentado. Por quê? A dificuldade da educação indígena no Brasil é porque o Estado ainda não intervém de forma correta na educação dos indígenas. Dentro das escolas indígenas, nas aldeias, eles ainda têm que seguir o mesmo material das escolas das cidades. Só que isso não respeita a cultura e a ideologia de cada povo. Então, a gente tem que propor medidas, propor intervenção do Estado para mudar tanto o material desses alunos quanto a educação dos professores. Então, os professores precisam ser capacitados para conseguir oferecer a esses alunos mais do que uma educação normal, uma educação que fale sobre a cultura deles e que valorize a cultura deles. Então, além da língua portuguesa, eles também precisam estudar a língua nativa e entender mais sobre a sua própria cultura. E vamos lá para a nossa proposta de introdução. Como você já sabe, na introdução você tem que introduzir o assunto. E geralmente a gente usa uma alusão histórica ou literária. Nós vamos propor para vocês algumas alusões históricas, primeiramente. A primeira alusão é relacionada à Constituição, que a Tamires Luciano vai explicar melhor para vocês. Ô pessoal, então, agora nós vamos falar sobre a Constituição de 1988, que foi basicamente quando o índio ganhou direito, ou seja, ele não precisou mais desapropriar das suas culturas, crenças e línguas para poder ingressar na escola. Ele tornou, digamos assim, um cidadão comum para a sociedade. Segundo o que foi dito por ela, a gente conclui que os indígenas precisam lutar pelos seus direitos, já que eles já foram assegurados pela Constituição. Então, é bom mostrar esse paradigma entre a Constituição e a realidade que eles vivem hoje em dia. E bom, gente, agora a gente vai falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela ONU em 1948. E segundo o artigo 1º dessa lei, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Entretanto, se a gente for fazer uma analogia ao mundo contemporâneo, não é assim que acontece. Por quê? O índio ainda é reflexo de muito preconceito na sociedade em diversos âmbitos. Aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, na carreira profissional. Muitas vezes o índio não é contratado simplesmente por ser um índio. Então isso ainda é nítido na sociedade. A nossa segunda alusão vai ser referente ao artigo da primeira Declaração dos Direitos Humanos. E como já explicou a Tamires, esse artigo assegura aos indígenas os direitos de qualquer cidadão comum. E é bom lembrar que os indígenas hoje representam, segundo o IBGE, em 2010, o censo, 900 mil indígenas na população brasileira. E agora uma proposta de alusão literária que eu mesmo vou explicar para vocês. Eu propus o uso do livro Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Como todo mundo já conhece, segundo o nosso professor Evanil, né? Ele é um livro da fase indianista. Então, foi uma fase em que os escritores valorizavam muito os indígenas e exaltavam muito o fato de ser indígena. E hoje em dia, a gente pode fazer uma relação que hoje em dia isso não acontece, que os indígenas não são valorizados e que a sua cultura não é valorizada, assim como foi no período indianista. Agora nós vamos para a parte do desenvolvimento. Na parte do desenvolvimento, você tem que desenvolver a sua tese e defendê-la. Então, no desenvolvimento, a gente vai fazer o uso de dados e vai falar sobre isso e integrar ele ao seu texto. Oi, eu sou Yasmin, sou jornalista do G1. E bom, primeiramente eu vou falar sobre um dado que é, segundo o censo escolar em 2017, 30,93% das escolas indígenas foram construídas sem o poder público.
Outro dado é que, segundo a FUNAI, 50% dos índios que ingressam em cursos superiores não concluem. Então, muitas vezes, eles perdem vagas em faculdades. Muitas vezes tem gente que não se declara indígena, mesmo sendo, porque se sente diferente do outro, não sente sua cultura valorizada. E a gente precisa evidenciar a gravidade do problema para depois apresentar uma solução. Então é preciso enfatizar todos esses problemas relacionados ao tema. E aqui eu vou deixar para vocês algumas conjunções que podem ser usadas no desenvolvimento para enriquecer o seu texto. Lembrando que é necessário o uso de conjunções durante todo o seu texto, o máximo e o mais diferenciadas possíveis. Você deve relacionar esses dados ao longo do seu desenvolvimento, defendendo a sua tese. É importante ressaltar o problema para depois apresentar a solução somente na conclusão. Então, enfatize o fato da desigualdade que há entre a educação indígena e a educação comum, valorizando que eles precisam de mudanças e que a cultura deles precisa ser valorizada. Voltamos para a conclusão. A conclusão precisa ter muito cuidado e muita atenção, porque ela tem que responder a várias perguntas, não pode deixar nenhuma dúvida no ar. O leitor vai ter que ler e compreender o que você vai fazer, o que essa solução vai influenciar. Então, você precisa deixar muito claro o que você quer passar. Na conclusão, a gente propõe que você escreva sobre a FUNAI e o MEC. A FUNAI e o MEC devem se juntar para investir na educação dos professores indígenas, para que eles tenham uma formação específica para os indígenas, e também investir na ingressão desses indígenas na faculdade, valorizando eles na faculdade e coisas assim. Além disso, precisa também de haver investimentos na educação em geral, feita pelo Ministério da Educação junto com o governo federal. E aí, galerinha? Nossa senhora, quebrou o trem. Te apertar com o carro. Vê se tá podendo. Esse foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. E os nossos Instagram vão estar aparecendo aqui na descrição. Esperamos vocês. Grande beijo. Obviamente, gente, isso aqui é o make-up. Aqui, ó, nós vamos arrasar muito o Rogério Nathaniel. Peraí, gente. Peraí, para a música. Obviamente. Ah, é assim.